Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao canal do João Salvador. Desde já, eu peço que me honre com a sua inscrição, com a sua curtida, com seu comentário e com seu compartilhamento. Meu nome é João Salvador e minha missão é entregar para vocês conteúdos que eu tenho, que eu adquiri com meus estudos, que possam ajudar vocês na sua jornada. Inclusive, desde já, convido vocês a baixarem o material que eu vou deixar disponível no primeiro comentário fixado aqui e espero que seja de muita valia para vocês. Nossa missão hoje é falar sobre tributação. Tributação na empresa, tributação na sociedade. Por que a gente inicia essa jornada falando disso? Porque, infelizmente, a gente vive num país que muitas questões relacionadas a isso impactam a vida das pessoas. De fato, o senso comum, que é aquele comando social que vai preenchendo as lacunas da nossa vida, sobretudo se a gente não tem outras fontes de informação, de fato, o senso comum, ele difere um pouco da realidade quando a gente está falando de tributação. Não vou entrar aqui em tecnicismos com vocês, eu quero que nossa conversa aqui seja bem tranquila, bem fácil de assimilar, sobretudo fácil de se aplicar no dia a dia, fácil de se aplicar na nossa jornada, seja uma jornada acadêmica, profissional, seja uma jornada pessoal. Primeiro, eu quero dizer para vocês, nem tudo que a gente paga é imposto. Nem tudo que a gente paga é imposto. Na verdade, a gente paga muito mais do que os impostos. A gente está hoje num modelo constitucional tributário que nos impõe a existência de 5 tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, e essas se subdividem em várias diferentes, e empréstimos compulsórios. Claro que a gente não paga todos os dias todos esses tributos. A gente paga, às vezes, uns mais, outros mais. Às vezes a gente paga só um desses, às vezes a gente não paga nenhum. E muitas das vezes a gente paga eles em blocos de diversos apontamentos. O que acontece, por exemplo, com os empresários, né? A tributação sobre atividade empresarial, ela é uma agenda muito importante da existência da atividade empresarial e é muito importante que o empresário saiba qual é a tributação correta sobre a sua atividade. Claro, existe a figura dos nossos colegas contadores que fazem a rotina contábil dos empresários e mesmo a figura dos nossos colegas advogados, mas isso não isenta o empreendedor brasileiro de entender da tributação que sobre ele incide, exatamente para que ele possa sempre ter ali uma conversa com seus advogados e contadores não vou dizer de igual para igual, mas entendendo tudo que acontece com ele. Inclusive, em conversas futuras, a gente vai falar sobre uma blindagem ilícita da atividade empresarial, que passa exatamente pelo conhecimento dessas informações que fazem parte do dia a dia da empresa, e que uma das situações será essa, enfrentar o empreendedor, enfrentar a ausência de informação que ele tem sobre várias questões, e a que a gente está tratando hoje, sobre a tributação que impacta sobre ele. Bom, primeiro, vamos entender por que existe 5 tributos diferentes. Existem 5 tributos diferentes porque os nossos doutrinadores conseguiram vislumbrar as possibilidades diante do cenário social evolutivo nosso. E quando eu digo nosso, não é
evolutivo do Brasil, né? O sistema tributário existe em quase todas as nações do mundo, mas com certeza naquelas nações que tenha um governo central e um sistema político constitucional presente. Mas falando por alto, repito, não vamos utilizar aqui do tecnicismo, vamos entender entender da melhor forma o que a gente pode absorver sobre o dia a dia que acontece no nosso dia, na nossa vida com relação aos tributos, né? Então, falando por alto, assim, partindo do pressuposto de que os sistemas tributários todos se parecem nesse sentido, os doutrinadores, vendo as atividades, a rotina social das pessoas, pensou, né, individualizou determinadas situações que podem exprimir um gatilho para arrecadação tributária. Isso se dá pelo fato que quanto maior o Estado, maior a necessidade de ele arrecadar. Porque o Estado é uma ficção jurídica e, portanto, ele não é um empresário propriamente dito, ele não lucra com a sua atividade. Ele precisa de dinheiro, ele precisa ser remunerado justamente para conferir a todos ali, não só a manutenção da máquina estatal, mas principalmente a proteção e o desenvolvimento dos direitos fundamentais. Então, aqui a gente já parte de dois pressupostos. Primeiro, a gente não consegue fugir da tributação. E segundo, quanto mais complexa a sociedade, maiores as variações de tributos possíveis. Bom, se a gente fosse analisar por que o imposto é o mais famoso, por que o imposto é tão lembrado, e, na maioria das vezes, por que o imposto é o único conhecido, a gente poderia fazer estudos que vão desde do quinto do ouro, né, na formação do Estado brasileiro ali, na época da colonização, até mesmo fazer um estudo sociológico com relação ao significado da palavra imposto, da variação imposição, ou seja, trazendo ali um desconforto para com aquele que é obrigado, né? Não é o caso nosso aqui, não. Bom, o imposto, ele agora, trazendo um pouco para a técnica, sem querer ser confuso, o imposto é o mais famoso porque ele incide sobre escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Ele incide sobre a nossa escolha de ganhar dinheiro, a nossa escolha de de comprar imóveis, a nossa escolha de comprar móveis, a nossa escolha de vender, a nossa escolha de produzir, a nossa escolha de transportar, a nossa escolha de ter ou não ter patrimônio. Então, o imposto sendo um tributo que incide sobre as opções negociais do cidadão, dá a ele um caráter de imposição de hierarquia. E por isso ele é tão emblemático. Por isso ele é tão presente na nossa vida, porque está exatamente nas nossas opções negociais. Mas eu repito o que eu disse, não é o único. O imposto não é o único dos tributos que a gente paga, e muitas das vezes sequer é o principal tributo de alguém. Um outro tributo que faz parte do nosso dia a dia com muita presença são as taxas. Taxas de polícia e taxa de serviço. Quando a gente fala taxa de polícia, não necessariamente estamos falando de taxas relacionadas à segurança pública. Também, mas não só isso. Estamos falando de taxas na qual o Estado opera, ele realiza uma atividade que impõe a restrição de direitos e deveres de alguém. Por exemplo, uma fiscalização da vigilância sanitária, um alvará de funcionamento de uma obra.
Do outro lado, tem a taxa de serviço, não está relacionada à fiscalização, não está relacionada ao poder de polícia, está relacionada à agenda de execução dos serviços primordiais administrativos do país, o serviço público em geral. É uma taxa também é um tributo também que faz parte do nosso dia a dia de uma forma que as pessoas não têm noção. Mas quantas e quantas taxas você paga no seu dia, se você pegar uma lupa de ver os negócios que você realizou, e quando eu digo negócios, não só empresariais, mas qualquer operação em que você esteve de frente de um interlocutor e que teve um cunho financeiro, busque na memória do seu dia quantas e quantas vezes você precisou pagar uma taxa. Uma taxa de licenciamento, por exemplo, é uma taxa clássica. Um outro tributo que não é tão conhecido, mas que existe já há muitos anos no nosso ordenamento jurídico, é a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é um tributo muito interessante. Por quê? Porque é o tributo em que o Estado vira para o cidadão e diz, olha, você tem o direito de enriquecer, mas quando você o faz, não por mérito próprio, mas porque eu, Estado, realizei uma obra perto da sua residência e, portanto, a sua residência valorizou e, portanto, você aumentou o seu patrimônio. Neste caso específico, eu vou te tributar sobre a construção desse patrimônio, a construção desse imóvel com a valorização do seu patrimônio. É uma busca do Estado a combater o enriquecimento sem causa. Vejam, eu não disse enriquecimento ilícito, eu falei enriquecimento sem causa. E isso acontece porque, enfim, a construção de uma obra pública perto de uma residência que a valorize é um impacto que ele é passível de acontecer. Mas por várias e várias vezes, esse imóvel que valorizou essa residência aqui não valoriza uma residência que está afastada. Então, como que o Estado faz a compatibilização entre aquele que não foi valorizado com esse que foi valorizado por uma obra pública, cujo custeio se deu com o erário público, o dinheiro de todos. Então, a forma que o Estado tem não é de chegar e dar dinheiro para aquele imóvel, para aquele dono de imóvel afastado. É o tributar esse daqui que está aqui perto. Bom, é um tributo complicado, porque se de um lado obras públicas são boas campanhas de governo, boas campanhas de eleição, de outro, imposição de um tributo não é. Então acaba caindo no esquecimento aí a arrecadação desse tributo, mas ele ainda existe. E alguém que esteja me prestigiando aqui assistindo esse vídeo, com certeza pode ter já sido impactado por este tributo. Em seguida, a gente tem um outro tributo que é muito interessante, que ele não tem uma presença no nosso dia a dia, apesar da gente sempre lembrar dele de alguma forma, que é aquele que a gente chama de empréstimo compulsório. Antes de eu explicar especialmente, efetivamente, o que significa o empréstimo compulsório, é interessante a gente ver o nome, né? Empréstimo, que é algo que remete a um acordo de vontades. Compulsório, que é algo que remete a algo mais forte do que a obrigação, algo que nasce independente da minha vontade. E, de fato, esse tributo atua dessa forma. Tanto é que ele é o único tributo que é restituível. O Estado, então, faz um acordo com você, contribuinte, recebe o seu recurso e te devolve
em tempo e formas definidas. E quando que a gente paga o empréstimo compulsório? Quando que ele é cobrado? Ele é cobrado quando o Estado está de frente de uma calamidade pública e precisa operar ali alguma solução. Ele é cobrado quando o Estado entra em guerra ou que a guerra se torna iminente. E vejam, gente, sobretudo aqui no Brasil, faz todo sentido que haja esse gatilho para a cobrança desse tributo, porque a nossa máquina de guerra não é uma máquina de guerra aquecida como das nações que vivem em guerra, né? Então, se eventualmente o Brasil entrasse em guerra, ele precisaria ali acender as fornalhas. E também é um tributo que pode ser cobrado quando for necessário um investimento público relevante de aspecto econômico e social em uma determinada situação, que por enquanto a gente só pensa em uma situação hipotética. Inclusive, foi através do empréstimo compulsório que a retenção da poupança no governo Collor aconteceu, mas isso isso a gente conversa num outro momento. E, por fim, a gente tem um bloco de tributos de uma magnitude sem uma explicação tamanha dela. Se de um lado o imposto é o mais famoso, talvez o mais importante socialmente falando, as contribuições especiais nas quatro subespécies dela é um bloco de tributação muito importante, social e empresarial. Vamos lá. Quais são as contribuições especiais que temos no ordenamento jurídico? As contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições sociais para a Seguridade Social, as contribuições de categorias profissionais e as contribuições para o custeio da iluminação pública. Vamos falar dessa última primeiro, porque ela tem uma característica interessante. Ela é uma contribuição de competência municipal, diferentemente das outras das três irmãs dela, que são contribuições federais. Essa contribuição para o custeio da iluminação pública foi aquela que veio para substituir, em 2002, a chamada taxa de luz. Então, ali naquela operação de recebimento da energia elétrica, há a imposição de vários tributos, um deles é a contribuição para o custeio da iluminação pública. As contribuições para a atuação das entidades de classe, de categorias profissionais, é aquela que se reveste da titularidade de anuidade. Anuidade que se paga ao Conselho Federal de Medicina, anuidade que se paga ao Conselho Federal de Contabilidade, ao Conselho Federal de Administração. Essa anuidade tem uma natureza de tributação, tá? A OAB também, mas no caso da OAB a gente é mais um momento a gente conversar em outro momento, porque é mais uma situação para a gente conversar em outro momento, justamente pela situação sui generis que é o que a gente paga para a OAB a título de anuidade, tá? O que é sui generis era a própria OAB, enfim. As contribuições de intervenção no domínio econômico são tributos extremamente estratégicos. São tributos na qual o Estado, atuando como um player e verificando um eventual desequilíbrio econômico-social, ele impõe ali a arrecadação de um tributo para custear uma eventual solução. Por exemplo, o adicional de frete de renovação da Marinha Mercante, um tributo cobrado nas regiões litorâneas para auxiliar na renovação da Marinha Mercante, frente, inclusive, ao desequilíbrio para com a Marinha Militar do nosso país.
Mas a grande estrela do bloco das contribuições especiais são as contribuições sociais para a Seguridade Social. Como eu disse no início da nossa conversa aqui, eu não vou entrar em tecnicismo nesse momento, então não vou tornar o vídeo denso com relação ao conteúdo o conteúdo jurídico das questões. Vou apenas passar de uma forma muito leve e a gente vai ter vários momentos para conversar, né, mais profundamente. Mas as contribuições sociais para a Seguridade Social, elas suportam, a arrecadação delas suporta o sistema de seguridade social nesse país, saúde, assistência social e previdência social. E ao suportar esse sistema, ela precisa de muita arrecadação. E ela arrecada, né, das pessoas físicas comuns, mas arrecada de sobremaneira das pessoas jurídicas e empresários individuais. A relação de empresa, a relação empresarial, o empreendedor, o empreendedorismo sofre, entre aspas, quando eu digo sofre, porque eu não estou dizendo que é indevida a cobrança, mas sofre com a agenda tributária das contribuições sociais. Faz parte, inclusive, como eu já havia dito, o empresário entender toda a sua carga tributária para se valer das possibilidades que tem de tornar esta imposição menos onerosa. E quando eu digo saber qual é a tributação que tem, é entender não só por que deve pagar, quando não deve pagar e quais benefícios que a lei traz e as próprias decisões jurisprudenciais trazem para que a arrecadação seja menor. As contribuições sociais impactam as folhas de pagamento, as contribuições sociais impactam o rendimento, o faturamento, as contribuições sociais impactam a escolha de regime tributário. Bom, quais são as contribuições sociais? Via de regra, contribuição do empregado, contribuição do empregador, contribuição daquele que ganha na loteria, contribuição daquele que se equipara ao importador, contribuição sobre a folha de pagamentos. A gente está falando também da manutenção da Previdência Social, então, das contribuições do FGTS. Enfim, passando por todos esses tributos, passando por alto por todos esses tributos, a gente tem algumas definições. Primeiro, nem tudo que eu pago é imposto. Segundo, imposto não é contribuição. Contribuição não é taxa. Taxa não é empréstimo. Cada um dos tributos são diferentes uns dos outros. Cada um deles tem um motivo de existir. Por que o imposto é o mais impactante? Porque ele incide sobre as minhas escolhas negociais. Os fatos geradores do imposto estão relacionados a uma escolha do cidadão. Os fatos geradores dos demais tributos estão relacionados à atuação do Estado de alguma forma. Atuação do Estado no âmbito social e do social do trabalho, as contribuições sociais. Atuação do Estado na entrada na guerra, empréstimo compulsório. Atuação do Estado na manutenção do serviço público, taxa. Atuação do Estado na construção de imóveis cuja construção valoriza imóveis particulares. Contribuição de melhoria. Bom, eu espero que vocês tenham captado aí a minha mensagem de dizer para vocês que, a gente não vai conseguir fugir da tributação. Não adianta a gente falar que imposto é roubo se a gente não mudar os governantes dos impostos, dos tributos, porque o imposto é só uma ferramenta. Alguém utiliza ela. A culpa não é da ferramenta.
a culpa não é do CNPJ, né? A culpa é do CPF, né? Outra situação, entender a tributação que nos acomete. E quando eu digo entender, gente, é entender o mínimo necessário. Não é alguém precisa fazer uma faculdade de direito, fazer uma faculdade de contabilidade, entender o mínimo necessário para você combater dois inimigos. Primeiro inimigo, o senso comum. Senso comum é traiçoeiro. Ele é um local, ele transforma o local em um local quentinho, em um local agradável, mas ao fazer isso, ele te impede de ver fora da caixa. Então, vamos combater o senso comum. Em segundo lugar, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então, adquira conhecimento sempre, da melhor forma possível, exatamente para não ficar à mercê daqueles que detêm a informação. Eu queria passar para vocês tudo que a gente paga de tributo, tá? Como eu disse no início aqui do vídeo, deixei um material no primeiro comentário, no primeiro comentário fixado. Agradeço demais a sua audiência. Por favor, se inscreva no canal se achar que eu mereço. Curte, me honre com seu comentário, me honre com seu compartilhamento. Faça perguntas, faça críticas. Comente comigo, converse comigo da melhor forma possível e vamos criar uma agenda de informação aberta e pública. Ok? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.